Ótima tarde para você, bem-vindo à retrospectiva com as principais notícias de 2024. Durante essa semana, exibimos diversas reportagens sobre saúde, educação, turismo e mobilidade. Hoje vamos continuar mostrando os projetos de lei aprovados na Câmara e muito mais. E a gente começa falando sobre a LOA, Lei Orçamentária Anual, que estabelece como o orçamento do município vai ser usado em 2025. No ano passado, foi realizada uma audiência pública com moradores, que fizeram sugestões sobre o uso do orçamento da cidade. O foco é a análise da LOA. Cerca de 60 pessoas compareceram ao plenário da Câmara para participar da audiência pública que debateu o projeto final da Lei Orçamentária Anual para o ano que vem. Moradores aproveitaram a ocasião para apontar sugestões de investimentos e comentar sobre a destinação dos recursos públicos prevista no orçamento da cidade. Os apontamentos da população foram diversos. Moradores da região norte levantaram a necessidade da instalação de um PEV no Boquirinha, pavimentação de estradas, além da implantação de rede de esgoto em locais que não possuem infraestrutura. Na região leste, uma moradora do Majestic pediu a construção de uma escola e áreas de lazer no bairro. Melhoras no serviço de correspondência e entrega de lixo também foram citados. No Santa Hermínia, foi solicitado mais segurança para os pedestres na estrada Antônio Frederico Ozanam e melhora no transporte público. No Eugênio de Melo e Galo Branco, as principais demandas foram em relação à iluminação pública e reformas nas escolas municipais. Na região sudeste, um morador pediu melhora nos ônibus da região, a construção de um postinho no Pinheirinho dos Palmares e reforma no Poliesportivo São Judas Tadeu. Pautas sociais, como a criação de um centro de referência para as mulheres vítimas de violência e vagas de creche em tempo integral, ainda foram solicitadas. Conselheiras tutelares reforçaram a necessidade de ampliar as políticas públicas para as crianças e adolescentes. Na causa animal, o pedido foi para a construção de um hospital veterinário público. A regularização de bairros na Zona Leste e Norte também foi abordado. Essa participação mostra para o poder público onde os nossos munícipes gostariam de ver seu recurso aplicado. E à medida do possível, dentro de também, obviamente, tem as questões técnicas que têm que ser observadas, os projetos são atendidos conforme a nossa possibilidade. A proposta do orçamento da Prefeitura para 2025 é de 4,876 bilhões de reais, 5% maior do que o previsto neste ano. As áreas que irão receber os maiores aportes são saúde, educação e manutenção da cidade. Esse crescimento que nós mostramos aqui na ordem de 5%, ele acompanha o crescimento da cidade. A cidade economicamente deverá, de acordo com esses índices, crescer 5%, então o nosso orçamento acompanha isso. Nós podemos ver que a educação é o nosso maior, dentro das secretarias, é o maior orçamento, seguido pela Secretaria de Saúde. Na sequência já vem a manutenção da cidade, que são valores importantes da nossa população e da característica da nossa cidade. E em 2024 foi criada pelos vereadores da Câmara a Frente Parlamentar em Defesa do Servidor Público. Algum dos objetivos é a melhora das condições de trabalho e a valorização dos profissionais. Proteger os direitos dos trabalhadores públicos. É com este objetivo que a Câmara Municipal aprovou de forma unânime a criação da Frente Parlamentar em Defesa do Servidor Público. De acordo com os parlamentares, a iniciativa é importante e surgiu após conversas com representantes da categoria. Entre as principais demandas apontadas estão questões como a necessidade da atualização do plano de carreira, a reposição salarial dos trabalhadores de acordo com a inflação e a revogação do confisco de 14% no valor da aposentadoria dos servidores, medida aprovada na reforma da Previdência de 2020. Os servidores públicos desempenham um papel fundamental na sociedade,
Por exemplo, professores qualificados garantem uma educação de qualidade. Enfermeiros e médicos preparados contribuem para um sistema de saúde mais eficiente. E uma guarda bem treinada promove a segurança da população. Por isso, a nova frente parlamentar tem como uma das propostas criar um canal de diálogo entre o poder público e especialistas, para propor soluções que buscam não somente melhorar as condições de trabalho dos servidores, mas principalmente valorizar a categoria. De acordo com os vereadores, com a criação da Frente Parlamentar em Defesa do Servidor, a Câmara espera dar um passo importante no reconhecimento do trabalho desses profissionais. Servidores da Câmara Municipal completaram 10 anos de serviços prestados no ano passado. Os profissionais foram homenageados em um evento realizado no Legislativo. A cerimônia foi uma forma de reconhecer o trabalho dos servidores que contribuem para o desenvolvimento da nossa cidade. Dia de homenagem aos servidores que completaram 10 anos de serviços prestados. A cerimônia, realizada no plenário, marcou os anos de trabalho e dedicação dos servidores efetivos, que passaram a integrar a equipe da Câmara em 2014. O Eduardo foi um dos porta-vozes do grupo e lembrou de parte do aprendizado vivido nessa década. Para mim foi uma novidade, que eu estava vindo do setor privado e não conhecia nada do que era o trabalho da Câmara. Estava muito feliz por ter passado no concurso e fui muito bem recebido, pelas pessoas que estavam aqui. Isso foi muito importante para que a gente conseguisse se adaptar aqui ao trabalho da Câmara. 15 servidores atingiram a marca de uma década de serviços prestados, mas as cadeiras, quase todas ocupadas, foram uma demonstração de gratidão de companheiros e familiares que acompanharam toda essa trajetória. O secretário-diretor-geral da Câmara marcou presença e parabenizou os servidores. Eu pude acompanhar o desenvolvimento profissional de vocês, o crescimento, a dedicação e a entrega do dia a dia. Então, sou testemunha ocular e me sinto um privilegiado de tê-los, todos os servidores, e em especial esses 15 servidores que me acompanharam aqui. Vocês têm obras feitas aqui que eu sou testemunha. Vocês entregam, vocês concretizam e vocês fazem essa Câmara Municipal ser grande como ela é hoje. E eu sou muito feliz, muito orgulhoso de tê-los aqui, viu? O encontro também trouxe depoimentos e experiências vividas pelos servidores públicos na última década. Não poderia deixar de agradecer. Eu aprendi, eu cresci muito aqui na Câmara, então foram 10 anos que me transformaram muito como pessoa, como profissional. E eu tenho que agradecer muito as pessoas que passaram pela minha vida, que passaram aqui na Câmara, que fizeram muito por mim, que me deram muitas oportunidades. Então eu passei por algumas funções de confiança, alguns cargos de chefia. Hoje eu estou cedida para a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. E tudo isso só aconteceu porque pessoas permitiram que isso acontecesse, pelos convites que eu recebi ou pelas autorizações que eu obtive junto da casa. Mais um momento de reconhecimento. Houve ainda a entrega dos certificados que materializaram a homenagem. Parte deles foi recebida das mãos do gestor do Núcleo de Gestão, Finanças e Contratações da Câmara, Guilherme Rodrigues. Ele conhece bem o sentimento. Também é um dos servidores que completa 10 anos na Câmara. Essa homenagem representa para a gente o reconhecimento, pelos 10 anos de serviço que nós prestamos à Câmara Municipal. Muitos momentos, muita história aqui vivida, muitas transformações que nós passamos e algumas delas a gente pôde de alguma forma colaborar. Então, essa homenagem reconhece esse trabalho que a gente conseguiu entregar à casa e também representa assim, um marco para que a gente tenha em frente mais 10 anos também de muita dedicação com esse reconhecimento. E quem viveu o aprendizado dos últimos 10 anos espera ainda mais do que está por vir. A gente espera que para o futuro a gente tenha tantas conquistas como tivemos até agora nesses 10 anos. Em todos os anos que vêm a gente sempre quer algo melhor acontecendo aqui dentro da Câmara e que a gente participe desse algo melhor. A gente nunca sabe o do futuro, o que vai ser, como serão as coisas, então eu gosto de deixar a coisa um pouco acontecer. As expectativas, claro, são as melhores possíveis, mas a gente está sempre aberto para oportunidades de crescimento, para o que vier. Vamos para a nossa primeira pausa e na volta vamos falar dos 200 anos da primeira Constituição brasileira. Não saia daí, voltamos já já. Voltamos!
Um ano, normalmente, tem 365 dias. Mas, de 4 em 4 anos, um dia a mais é incluído no calendário. 2024 foi assim, e teve 366 dias. Mas você sabe o porquê? Nessa reportagem você vai saber tudo. 2024 é um ano um pouco mais longo que o normal. Você sabe por quê? É por causa do movimento de rotação, ele nunca fecha os 365 dias direitinho. Então sobra algumas horas que a cada 4 anos é junta num dia só. É para compensar a sobra de horas que nos outros anos. Então a cada tempo vem um dia a mais no ano, né, no mês de fevereiro. A explicação basicamente é essa mesmo. Um ano tem 365 dias, 5 horas e 48 minutos. Esse tempo extra, vezes 4, resulta em quase 24 horas a mais, ou seja, um dia inteiro. Por isso que os anos bissextos acontecem a cada 4 anos. Esse fenômeno é explicado pela astronomia. Se a gente disser, os anos são todos de 365 dias, tu vai acumulando essas 5 horas e 48 minutos com o passar do tempo, e daqui a pouco o calendário que é baseado nas estações do ano, na entrada das estações, vai ficar bagunçado. Então, o que se usa é a cada 4 anos, né, tu coloca um dia a mais no calendário. O mês com as 24 horas a mais é fevereiro. Em anos bissextos, ele passa a ter 29 em vez de 28 dias. Mas a periodicidade desse acréscimo tem um critério específico, como aponta o astrônomo Irapuan Rodrigues. Seria 100% correto se o ano durasse 365 dias e 6 horas, que é um quarto de dia, né? Mas é um pouquinho menos do que isso. Então tem uma regra adicional que é, sempre que eu tiver anos que terminam com 00, tá? Por exemplo, 2000, 2100, essas coisas, esse ano seria bissexto, pela ordem a cada 4 anos, né? Mas aí a regra diz, ele só vai ser bissexto se o número for divisível por 400. E o que acontece se uma pessoa nascer bem nesse dia extra de fevereiro em um ano bissexto? No mínimo é sortuda. As chances são de 1 para 1416. Foi assim com a Ana Júlia, que já se acostumou com as brincadeiras. Mas e aí, comemora o aniversário a cada 4 anos ou em um dia próximo? Quando tem, a gente comemora no dia 29, né? Mas desde criança, aqui em casa, a gente comemora no dia 28. Igual, esse ano tem 29. Entrou o ano, nossa, o que choveu de gente mandando meme pra mim que tinha dia 29 esse ano. Que todo mundo lembra de mim, né? Os anos bissextos também têm lá as suas superstições. Na Grécia, por exemplo, casais evitavam se casar no dia 29 de fevereiro por acreditarem que traria azar. Já para algumas culturas, na data, as mulheres poderiam pedir os homens em casamento, e aquele que negasse seria multado. Também tem quem crê que o dia é uma data de sorte, e outras que esse dia a mais serve para praticar a solidariedade. Superstições à parte, uma questão é unânime. Dia 29 de fevereiro é sim um dia a mais de trabalho. E aí não tem muito o que fazer. Para a economia é vantagem, já que é um dia a mais de produção sem custo. Para os vereadores também. Com o ano bissexto, os parlamentares ganham um dia extra para acompanhar as demandas da população. Como vereador, a gente não trabalha apenas dentro do gabinete, a gente trabalha nas ruas e a gente acaba aqui recebendo muita demanda da população. E essa demanda ela vem no sábado, vem no domingo, vem no feriado, de madrugada. Para a gente aqui, que representa a população, que atende a população 24 horas, está alerta 24 horas para fazer esse trabalho junto à comunidade, a gente não vê nenhuma diferença. E no ano passado, a primeira Constituição brasileira completou 200 anos. Ela foi promulgada por Dom Pedro I em 1824, após a independência do Brasil. Nessa reportagem, te convidamos para uma aula de história e para entender os impactos da primeira Constituição na construção do nosso país. A legislação mais importante do país é essa aqui, olha, a Constituição Federal de 1988. Essa é considerada uma Constituição cidadã por conta da ampla garantia de direitos. Mas o que pouca gente sabe é que essa é a 7ª Constituição do país, ou seja, o Brasil já teve outras 6,
E a primeira delas completa agora em 2024 200 anos. Foi escrita em um contexto completamente diferente. O Brasil tinha acabado de começar o processo de independência. A independência do Brasil já tinha sido proclamada, mas ainda estava naquele processo. E Dom Pedro I precisava de um documento para organizar o país. E a Constituição de 1824 foi o primeiro passo para a atividade parlamentar no país. A Constituição de 1824 estabeleceu no país a monarquia constitucional hereditária e representativa e instituiu a divisão de poderes. Mas naquela época não eram 3 e sim 4 poderes: executivo, legislativo, judiciário e moderador. Doutora em História, Maria Papali explica que o poder moderador foi a maneira que Dom Pedro I encontrou para manter o controle sobre as decisões. Ela significava, muito do pensamento político da época. Só que muitos daqueles que estavam na Constituinte começaram a querer radicalizar, e as brigas começaram, a briga no sentido de discussão, começaram a ocorrer. E o próprio Dom Pedro percebe que ele sentiu, na verdade, a necessidade de intervenção, porque ele queria a manutenção de um poder maior, ao mesmo tempo que ele queria e precisava que o país tivesse uma Constituição liberal, porque o mundo era liberal. E é uma Constituição muito interessante porque ela tem os princípios liberais. Então, ela vai ter os 3 poderes, executivo, legislativo, judiciário, mas ela vai ter um 4º poder, que é o 4º poder que Dom Pedro fez questão da manutenção, que foi o poder moderador. A primeira Carta Constitucional tinha como objetivo criar um conjunto de regras para unificar o país, recém-liberto do domínio de Portugal. O jurista Sérgio Baixa ressalta que Dom Pedro I precisava atender às demandas de vários setores da sociedade. Por isso foi instituído o voto censitário, que era concedido a um determinado grupo de pessoas. Muitas pessoas não tinham direito ao voto. As pessoas de raça negra, os estrangeiros, os escravos, os servidores das casas imperiais, aqueles que não tinham uma determinada renda anual. Quando se fala que ela trouxe, sim, garantias de direitos individuais, isso tudo tem que ser visto de maneira restrita. Não era como é hoje, mas foi um grande passo para que o Brasil respirasse aqueles ares constitucionais e depois evoluísse. O documento estabeleceu ainda o catolicismo como religião oficial, mas permitia cultos domésticos de outras correntes religiosas. Maria Papali classifica a Carta Magna como ambígua, trazia características liberais e conservadoras. Ela traz, por exemplo, além dos 3 poderes que são características liberais, trouxe esse 4º, que é um remanescente do absolutismo, que é um poder maior conferido ao imperador. Então, ela é ambígua nesse sentido. Então, veja bem, ao mesmo tempo que ela é liberal, ela também mantém a religião católica como oficial, prescindindo de um Estado laico, que era o pressuposto do liberalismo. Ou seja, ela não consegue se desprender totalmente. A Constituição de 1824 foi a que ficou em vigor por mais tempo, 65 anos. E apesar das contradições e de não garantir direitos a todos os cidadãos, foi o passo inicial na busca pela igualdade. Não se pode comparar com a de hoje, porque tudo é diferente. Vivemos um outro mundo, uma outra realidade. Mas ela foi o grande passo inicial para que se amadurecesse as mentes constitucionais. Estabeleceu um pouco do sistema tributário, limitou um pouco os poderes do Estado, concedeu poderes para o parlamento da época, mas tudo é bom saber, dentro de uma forma de governo
monárquica. Desde 1824, a Lei Maior do Brasil foi sendo aperfeiçoada e hoje a Constituição de 88 é considerada uma das mais avançadas do mundo. É uma referência para a construção de um país mais justo e igualitário. Por exemplo, a última Constituição, a que vigora, a de 88, ela é ótima. É a Constituição cidadã. Lê a Constituição uma hora que você tiver com tempo. Ela é maravilhosa. É uma das melhores que tem do mundo. Agora, nós conseguimos implementar tudo que está ali? Antes fosse. Se tivéssemos conseguido implementar 1/3 do que está do que prevê a nossa Constituição, nós estaríamos em outro patamar. Vamos agora para o nosso último intervalo. No próximo bloco, iremos mostrar 2 projetos aprovados na área da saúde. Não saia daí! Estamos de volta. Vamos começar falando de um projeto aprovado na Câmara que cria na cidade o Dia e a Semana Municipal da Pesquisa Clínica, ambos realizados no mês de maio. Com o avanço da tecnologia, a medicina também evoluiu. Hoje, por meio de exames, é possível ter mais precisão para diagnosticar uma doença, fator fundamental para salvar vidas. Ciente dessa importância, a Câmara aprovou um projeto de lei que cria na cidade o Dia e a Semana Municipal da Pesquisa Clínica, ambos realizados no mês de maio. De acordo com o projeto, as datas buscam promover a divulgação da pesquisa clínica por meio de seminários e palestras, além da elaboração de materiais educativos sobre o tema. O debate também será desenvolvido com profissionais da área. O Jonatas Oliveira é professor de medicina e ressalta a importância dessas ações para melhorias nas ferramentas de saúde. Quando você conhece aquele mal, então você vai conseguir lidar melhor com ele, né? Então, isso pode ajudar a população, né? Então, e as descobertas que são feitas na academia, que são feitas nos laboratórios, isso pode, então, ser convertido, né, numa fala mais acessível a toda a população, para que na população isso acabe proporcionando mudanças de hábitos, né, que possa favorecer ali a melhora da saúde de todos os indivíduos, né? E os exames realizados nas análises clínicas exercem um papel essencial no dia a dia da saúde da população. De acordo com a justificativa do projeto, com os resultados dos testes, é possível identificar fatores de risco de doenças, trabalhar a prevenção e até mesmo a indicar tratamentos mais eficientes e assertivos. Ela é muito importante para você justamente dar o diagnóstico, né? Então você tem ali análises de elementos do nosso organismo, como por exemplo urina, sangue, fezes, saliva, e com base nisso, com base no que tem nesse material de moléculas, por exemplo, você consegue determinar se aquela pessoa está saudável ou se ela está doente, e a partir disso, qual vai ser a estratégia terapêutica para esse paciente. O documento ainda aponta a atuação das pesquisas clínicas para o desenvolvimento de novas terapias e medicamentos. São por esses testes que as farmacêuticas conseguem, na prática, avaliar a segurança e eficácia dos remédios. Ela é importante porque elas são investigações científicas que elas garantem a eficácia e segurança do produto, ou do tratamento, ou da vacina estudada. As pesquisas clínicas, elas envolvem seres humanos, então sem a participação deles não tem como garantir esses estudos na parte experimental, né, da parte de pesquisa clínica mesmo. Porque há a pesquisa do determinado tratamento, do fármaco, ou da vacina, de forma experimental, mas também há a participação da população para que a gente possa analisar os riscos, benefícios. Atualmente, o Brasil ocupa a 20ª posição no ranking mundial de pesquisas clínicas, e a expectativa da Câmara, com o projeto aprovado, é conseguir trazer mais investimentos nessa área, para aumentar os estudos e oferecer mais qualidade de vida à população. E em 2024, o Brasil enfrentou uma epidemia de dengue com mais de 6 milhões de casos. O número alto preocupou as autoridades e cobrou urgência nas medidas de prevenção.
Pensando nisso, a Câmara aprovou um projeto de lei do vereador Marcão da Academia que pretende incentivar na cidade o cultivo de plantas, entre elas a citronela, repelente natural contra mosquitos e pernilongos, como uma ação complementar contra a dengue. A citronela é considerada por muitos uma aliada na composição de repelentes que ajudam a espantar mosquitos e pernilongos. Segundo uma corrente de botânicos, o aroma da planta, que lembra eucalipto, serve como repelente natural. E quando presente em óleos e outros produtos, a citronela ainda atua como um antifúngico e antibacteriano. A citronela eles plantam mais, de uso para ela seria mais, para espantar o pernilongo mesmo. Só a presença dela já ajuda, no caso o odor que ela solta, é o que faz espantar, digamos, eles da onde eles ficam alojados. A planta é fácil de ser cultivada e pode ser plantada assim, em um simples vaso. Pela característica de repelente nas epidemias de dengue, a planta ganhou fama como um possível inibidor do mosquito Aedes aegypti. Segundo a Anvisa, ainda não há comprovação científica sobre as potencialidades da planta para repelir o inseto, mas ela pode compor as demais formas de prevenção. Na esperança de proteção, a citronela passou a ser mais procurada na floricultura onde o Patrick trabalha. Algumas pessoas levavam, mas bem pouco. Aí agora com esse alto foco da dengue, está sendo bastante procurada assim. Para que mais pessoas possam ter a oportunidade de cultivar a planta, um complemento nas medidas preventivas, um projeto aprovado na Câmara, apresentado pelo vereador Marcão da Academia, autorizou a Prefeitura a criar um programa que incentiva a plantação caseira da citronela e também de outra espécie, a crotalária, planta que se alimenta do Aedes aegypti. Com as ideias que a gente vem construindo junto à população, a outra cidade, tivemos essa ideia e colocamos esse projeto para que o poder público possa dar gratuitamente à população as mudas das plantas citronela e crotalária. O que acontece? São repelentes naturais. São repelentes que a gente possa, através da natureza, a gente possa ter e a gente possa plantar na nossa casa e possa ajudar também, Porque a gente tem que achar todas as formas possíveis. Desde a questão das limpezas, de não deixar a água parada, de não deixar lixo fácil para acúmulo, mas também que a gente possa plantar esses repelentes naturais. A proposta prevê a doação e o cultivo das mudas. E também propõe o plantio delas nos espaços públicos. É muito legal a gente fazer a parceria com as hortas comunitárias, com escolas que já fazem esse trabalho sustentável de meio ambiente, que a gente possa plantar também e que possa fazer doações regionais de todos os envolvidos. Segundo o vereador, mais plantas dessas podem significar menos mosquitos na cidade. E tudo que é natural é melhor, E quando a gente tem, a natureza oferece para a gente recursos que a gente possa combater, a questão na saúde principalmente, nós devemos utilizar e poder fazer muito mais pelo próximo, Eu acho que é a função que a gente aqui também na Câmara Municipal, através das leis, a gente possa contribuir à população e à prevenção na saúde. Então, vamos aprender como plantar uma citronela. Muda no vaso, terra, de preferência adubada, e depois água. Feito isso, é só regar da forma correta. Põe em apartamento, essas coisas, plantou, não pega muito sol, você rega um dia sim, um dia não, você precisa deixar a terra dela secar, para você ir lá e jogar água de novo. Aí você joga com abundância, um pouquinho mais. Não jogar só um pouquinho, às vezes, rapidinho ela seca. Aí ela vai sentindo, com o passar do tempo ela vai morrendo. E chegamos ao fim da nossa retrospectiva 2024. Eu fico por aqui. Agradeço sua companhia durante toda essa semana. Mas semana que vem tem mais. Não esquece de nos seguir nas redes sociais e acompanhar nossos conteúdos por lá. @TV Câmara SJC. Bom fim de semana, até mais!